o Laércio, que é da executiva e também é candidato, a Cleusa, que está aqui, que é da executiva. Acho que eu falei de todos. Cleusa, notícias alvissareiras? Não, mas eu não queria. Não, porque são 19 horas e 38 minutos. É inadmissível um atraso dessa magnitude. Da morte do menino. Então a gente foi uma greve de ônibus para quem está vindo de lá para cá. Quem está aqui no centro a pé, ó, rapidinho. Eu mesmo vim a pé, para não perder o horário, para não chegar atrasado. Bom, vamos lá os informes para quem chegou depois, para não ter problema. Ah, tá tendo sessão, tá explicado. E agora? E agora? Então, enquanto isso, Sandra, você não quer dar Chegou! Então acabou a sessão. Ai, chegou aí, pronto. Chegou, Donato. Vai, vai. Ela deu sessão lá na Câmara. Na greve. Companheiros e companheiras, então podemos começar. Temos 3 candidatos aqui. Vou convidar o Laércio, o Donato. O Cláudio já está aqui, ó, para compor a mesa com a gente. Antes dos sorteios, eu queria socializar alguns informes que são importantes. Primeiro, eu não sei se todo mundo está sabendo, mas o companheiro Vacari está próximo a sair da prisão. Era para ter saído hoje, precisa ver se vai sair amanhã, mas assim, a decisão já estava tomada, havia já uma expectativa. Ele vai ficar em Curitiba, mas é uma decisão importante. Nós estamos inclusive pensando, estava falando com a Nacional, se a gente vai fazer algum ato ou não para o Vacari. Então depois a gente vai informar os companheiros. Já falei lá com o pessoal da Nacional. Segundo informe, acho que todo mundo viu que essa semana a Angélica, que estava presa do movimento de moradia, foi solta ontem e hoje mais 2 HCs foram concedidos, que é a filha e a nora da Carmen. Outros HCs também estão sendo discutidos, então nós estamos aguardando. São HCs importantes, todo mundo aqui deve ter acompanhado. Nós fizemos atos lá no fórum pelo menos 3 vezes. Estivemos conversando com o Ministério Público, com o Judiciário, estivemos conversando com o pessoal lá do Fórum da Barra Funda. Então, uma decisão importante. O outro informe que eu queria socializar rapidamente, para todo mundo registrar, o Zarate fez aí toda a explanação. Dia 12, a gente tem aqui à frente, pela soberania contra as privatizações. 19, 12 é outra coisa. 19, só vamos decidir o horário que a gente já resolve. E dia 12 tem a questão do Marighella lá na Expressão Popular. Dia Da frente das mulheres. Dia 11. Dia 11, 18 horas, na Assembleia Legislativa, lá na UESP tem a frente das parlamentares mulheres. Parlamentar das mulheres. Eu já tinha dito, tem também a comemoração de 3 anos do Armazém do Campo, na Alameda Eduardo Prado 499, Campos Elíseos. Vamos dar início ao debate. Queria agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras. Vamos tentar manter os horários, são 19h40. Vamos terminar com a seguinte organização: são 10 minutos para cada um dos companheiros, 3 minutos para até 10. Ah, aumentou? 15, 10 na volta. Ah, não, é que era chapa, desculpa. É chapa. Então, 15 minutos para cada um dos candidatos, 3 minutos para a pergunta e 10 para a volta, ok? Então nós vamos refazer as contas. Vamos ao sorteio, os nomes estão aqui, o Clóvis já olhou, porque para não ter problema, né? Então, primeiro a começar com as perguntas, o Clóvis. Segundo, o Laércio. Terceiro, o Donato. 15 minutos, eu aviso quando estiver faltando 3, depois 1, pode ser, ou vocês querem que eu avise com 5? 5, 3 e 1. Então, primeiro o companheiro Clóvis, vou pedir para a Beth anotar, para a gente dar início. Então, Clóvis. A minha saudação aos companheiros. Minha saudação aos companheiros da mesa, companheira Beth, companheiro Firmino, aos companheiros candidatos
o Laércio e o companheiro Donato e todos e todas. Estamos caminhando aí para o nosso debate final, que eu acredito que esse ciclo de debate foi assim de muita importância, não é? No sentido de que a gente venha, de fato, fazer um grande congresso, né? Para que possamos continuar a nossa luta, a nossa trajetória essa que começou no final dos anos 79 e que surge o Partido dos Trabalhadores. Partido esse que moveu mentes e corações. E é por isso mesmo, né, que nós somos odiados. Quando a gente fala do tempo de guerra, é verdade, esse tempo de guerra não começou agora, começou lá atrás. Começou quando fundamos o Partido dos Trabalhadores, começou quando elegemos prefeitos, inclusive na cidade de São Paulo, o primeiro prefeito, a Luiz Erundina, e outras capitais. Começou quando elegemos, por 4 vezes, governamos o Brasil, né? Só que tem um porém. Só que tem um porém. A gente realmente não se acreditou que a gente tinha que mudar a nossa estratégia, deixando de continuar acreditando, ter ilusões, né, que através da conciliação de classes, né, nós pudéssemos, eles iriam nos apoiar. De forma nenhuma, eles nunca engoliram, né, o fato de sermos governo, tá? E deu realmente nessa questão que nós estamos vivendo agora. É por isso que reafirmamos, né, que nós estamos vivendo num tempo de guerra, certo? Que a esperança realmente é vermelha. Ou enfrentamos esse tempo de guerra, ou a barbárie está institucionalizada. Os companheiros e companheiras assistiram ontem, através da Globo, mais um festival de besteiras de Bolsonaro, que dessa vez, sabe, fez toda uma crítica de forma irresponsável, né, a ex-companheira presidenta do Chile. Não só isso, além dela ter tido seu pai assassinado nas torturas do Chile, não é isso? E o próprio Chile, onde algumas centenas e centenas de mortos e desaparecidos. E é nesse mesmo Chile, certo, que teve a capacidade de fazer com que os seus torturadores fossem julgados e punidos. Pinochet morre na cadeia. Certo? Então, eu inclusive queria fazer uma colocação no sentido de que, aproveitando a presença, assim, a coordenação do companheiro Paulo Fiorillo, que está coordenando a mesa, nossos companheiros candidatos, e todos que estão nesse debate, que a gente tirasse uma nota a ser enviada para a companheira Gleisi, no sentido de que ela faça uma visita, não é isso? A companheira Michelle Bachelet. Lembrando que ela foi a primeira companheira, sabe, presidente de um país que veio trazer a solidariedade, a companheira Dilma Rousseff. Pois bem, companheiros, eu vou começar aqui, tá, sobre a questão do PT em São Paulo. Nós achamos, né, que sem a gente desenvolver uma capacidade de reação, será difícil para o PT cumprir o seu papel ativo no esforço de derrotar o golpe. Esse golpe, tá, que nos foi bastante cruel, em que as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras, das quais custaram sangue, suor e lágrimas, né, elas estão sendo banidas, estão sendo retiradas,
E se realmente nós não reagirmos, não é isso? Não sei mais o que nos resta. E é importante colocar o seguinte, que nessa mesma cidade, nesse mesmo estado, nessa mesma cidade, em que é o berço dos golpistas, não é de agora, mas é também o berço de uma classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora essa que em todos os momentos de luta nesse país, ela esteve à frente. O que nós temos a fazer é realmente readquirir a confiança nessa classe trabalhadora, que ela perdeu. E a gente tem que fazer todo o nosso esforço no sentido de nos reaproximarmos dela. O PT, não é isso? Ele surge. Se nós não fizermos isso, se não fizermos isso, a gente esquece que esse partido é o maior partido de esquerda, não só no Brasil, mas como América Latina. Então temos sim um grande papel e um grande desafio, né, para construir um projeto de poder das classes trabalhadoras e com a luta pelo socialismo. Ganhar o governo é uma coisa, conquistar o poder é outra. É isso que nós vamos vendo. Como a gente tem colocado em todos os debates, não é, a questão de uma nova maioria. É necessário realmente que a gente tenha, sabe, uma nova maioria. Uma nova maioria que seja capaz de mudar a estratégia do partido, de promover assim uma revolução organizativa de que tanto precisamos. Uma maioria com características só poderá surgir de um debate que envolva o conjunto das bases partidárias, não de assentos prévios entre as lideranças e tendências. Essa questão é muito importante, sabe? Não é realmente, não é uma direção constituída nas normas que eu coloquei que vai realmente fazer com que a gente enfrente esse momento, essa conjuntura difícil e perversa da qual nós estamos atravessando. Acho que também temos que ampliar a organização, ampliar a democracia interna no interior do partido, como reforçar a soberania, a vida orgânica das instâncias em relação aos mandatos. Hoje são os centros do poder paralelo. Os centros do poder paralelo. Assim, não é? Nas andanças aí que a gente fez aí por essa cidade toda, a gente sentiu isso, independente da tendência de que cada companheiro ou cada companheira participa, mas sentimos, não é? Que é assim um grande desânimo, tá certo? Com as direções. Não é possível que a gente continue só convocando a nossa militância, sabe, nos momentos em que a água começa a ultrapassar o nosso pescoço. Nós temos que criar condições no sentido de mobilizá-la em todos os momentos deste país, no momento de luta nesse país. Haja visto, né? Nós temos companheiros e companheiras que são presos políticos, não é isso? Presos políticos. Temos o companheiro Lula, nossa maior liderança, mas, no entanto, nós temos apenas 3 comitês numa cidade como São Paulo, num partido que tem 36 diretórios zonais. Tá? 36 diretórios zonais. Temos que criar a questão da comunicação. A nossa comunicação é precária. Depois do jornal Brasil Agora, nós não tivemos mais nenhum jornal.
E olha que a gente tem um grande time, tá certo? Um grande time para ter condições de criar um jornal nacional. Condições de comunicação de massa, de jornal de comunicação feita para militantes, para o conjunto da classe trabalhadora. Na questão de finanças, eu acho que a gente tem que voltar realmente aos métodos de finanças que nós fazíamos quando fundamos o Partido dos Trabalhadores. Através das festas, através de bingo, através das nossas lojinhas, e voltar à contribuição anual. Nesse sentido, formação. É importante a formação política. Quando a gente vê, não é, que é o seguinte, a gente sente isso nos momentos que a gente está organizando as chapas, a falta de juventude, em alguns locais, companheiras, mulheres, entendeu? É realmente daí a necessidade da gente fazer uma formação política, uma formação permanente. Tá? Para isso também é preciso que os diretórios zonais tenham todas as condições objetivas, não é? De estar fazendo nos seus locais, ter sede e fazendo nos seus locais essa formação. Está concluído, está acabando o meu tempo, mas eu queria colocar o seguinte: eu fui um dos primeiros companheiros que organizei, dos organizadores, logo do surgimento do PT, da Comissão de Negros e Negras do PT. O Milton Barbosa, Flávio Jorge, o Batista, eu não me lembro se a Mariana já estava em São Paulo nesse período, da Comissão de Negros. Né? Da Comissão de Negros. E hoje, mesmo tendo Secretaria de Combate ao Racismo, as dificuldades para nós nos organizarmos são as mesmas. É realmente nas datas significativas para nós, como 20 de novembro, a gente tem que andar de gabinete em gabinete para fazer material. Tá certo? É a mesma coisa em relação ao Dia Internacional das Mulheres. Tá certo? É preciso, sabe, que o partido tenha em sua agenda essas datas, que não é o 20 de novembro, não é uma data dos negros e negros. O 8 de março não é uma data das mulheres especificamente, é uma data que o partido, o conjunto do partido tem que estar presente. Tem que estar presente e dar todas as condições no sentido que elas possam ser realizadas. E finalmente a questão dos movimentos sociais. Temos que ter assim um profundo, tá certo? Um profundo aprofundamento, um profundo respeito, tá certo? Para continuarmos os movimentos sociais ao nosso lado. Obrigado. Vou passar imediatamente para o Laércio, deve ter um microfone aí, Laércio, do seu lado. Em seguida o Donato. Vou avisar quando estiver faltando 5, 3 e 1. O que aconteceu? Ele está bebendo água. Bom, boa noite a todos e todas aqui. Cumprimentar o nosso deputado Zaratini, que está aqui presente, deputado combativo, cumprimentar os companheiros e companheiras aqui, a Débora, que é da executiva estadual, Vivi, da executiva estadual, Cleusa, que é minha companheira da executiva municipal, Gustavo, da executiva municipal, Eric, secretário de Juventude. Cumprimentar aqui o Clóvis, que é um candidato aqui da direção para a disputa aqui municipal. E o Clóvis, para quem não sabe, não acompanhou os outros debates, o Clóvis fez 80 anos no meio de um processo desse de debate, né, Clóvis? Então, o Clóvis é um exemplo para todos nós aqui, né? Com 80 anos se coloca à disposição para vir aqui debater o partido, colocar suas ideias, né? Junto conosco aqui, um exemplo para todos. Meu companheiro Paulo Fioriro, presidente do Diretório Municipal, né? Que eu tive
o orgulho de conviver lá na direção junto com ele, Beth, secretária municipal de mulheres, meu companheiro Donato, que está aqui hoje, que foi presidente do PT, um vereador combativo, um presidente do PT que eu tive também a honra de votar e apoiar. E começar minha fala aqui por uma questão que eu não tenho como não dizer, como não falar. Em todos os outros debates eu começo falando por isso, porque eu acho que isso amarra a situação do Brasil atual, que foi a formação de um campo político no interior da sociedade brasileira, uma sociedade construída por elites, né, fundada num país, num estado escravocrata, né, e nós precisamos ter isso claro para compreender a estrutura do Estado brasileiro. Essas elites se organizaram no interior do Estado, né, a fim de tomar o poder para si, né, e a partir disso, né, colocar em prática as suas relações, o seu projeto de país, o seu projeto de nação, aliás, que nem muitas das vezes não é um projeto de nação, é um projeto puro de poder. E quando a gente elege Luiz Inácio Lula da Silva, a gente põe um pezinho no Estado. E começa a pensar algumas coisas desse Estado, pensar algumas coisas dessa elite, e a gente começa então a tirar a chibata da mão de muita gente. Não é isso? A gente tirou a chibata do empregador que tinha empregada doméstica, a gente tirou a chibata quando colocou o jovem na universidade, a gente tirou a chibata da mão de muita gente quando valorizou o salário mínimo, né, quando garantiu emprego, pleno emprego, quase que pleno emprego para a sociedade brasileira. Essas elites não se conformaram com isso. Obviamente não se conformaram com isso. Elas estavam desorganizadas na sociedade brasileira e se organizaram a partir daí. Passaram esse período se organizando, passaram esse período criando musculatura para retomar de vez o poder absoluto. Porque a gente não tinha o poder absoluto do Estado, essa elite tinha uma boa parte do poder, mais do que nós governando, mas eles decidiram então que retomariam o poder absoluto do Estado, se organizaram para isso. E começaram então uma série de ataques, como por exemplo, organizar uma crise, forjar uma crise econômica, que de verdade acabou virando uma crise, com todo mundo falando, com a imprensa falando, com os investidores deixando de aportar capital no país, e aí depois venderam para o nosso povo, que venderam a solução para o nosso povo, que era tirando a Dilma que ia resolver essa situação. Né? Enganaram o nosso povo, não é verdade? Uma boa parte acreditou que sim. Eles conseguiram dar um golpe, tirar a presidente Dilma, com o discurso de que as coisas iam melhorar, que iam gerar mais emprego, com o discurso de que voltaria a gerar renda, com o discurso que o gás de cozinha ia baixar, com o discurso de que a gasolina ia baixar. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Mas essas elites ainda estavam organizadas e persistiram. E continuaram a sua série de ataques com Michel Temer. E eles disseram o seguinte para o nosso povo: olha, agora nós temos uma outra receita aqui. Né? Agora nós temos uma outra receita, que é a reforma da Previdência. O Brasil precisa de reformas, né? A sua casa não precisa de reforma? Seu carro não precisa de reforma? Então nós precisamos de uma reforma aqui no Estado brasileiro. E a partir dessa reforma, então nós vamos gerar riqueza, nós vamos gerar renda. Né? A partir dessa reforma, o povo vai estar numa situação muito melhor do que aqui se encontra. Então apresentaram uma reforma da Previdência para o povo. Uma reforma trabalhista, aliás. Desculpa. Apresentaram uma reforma